Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá para mais um vídeo sobre técnicas de resolução de questões de raciocínio lógico para concurso. Então eu separei aqui mais algumas questões para aumentar o seu repertório, para aumentar a sua chance de ser aprovado no seu próximo concurso. Você sabe que quanto mais questões você conseguir resolver, maiores as chances de você ser aprovado. Então vamos aqui já para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é. Então, primeiro de tudo aqui, você já percebe que essa é uma questão de porcentagem, mas não é uma questão simples de porcentagem, é uma questão que envolve uma dupla porcentagem, conteúdo que também é cobrado em concurso e aí já exige um certo nível de matemática do concurseiro. Mas eu vou te mostrar aqui qual é a estratégia que você tem que usar nesse tipo de questão. Então, primeiro de tudo, só lembrando que em questão de porcentagem, você vai também praticar a sua habilidade com frações. Não tem como você trabalhar com questão de porcentagem e fugir de frações. Então, como porcentagem é muito cobrado em concursos, você aproveita já para treinar duas habilidades matemáticas que são exigidas. Então, vamos lá agora para a nossa resolução. Primeiro passo, você tem que entender aqui qual é a dupla porcentagem que está sendo cobrada. Aqui, nesse problema, a gente tem a tarefa da Ana, e a Ana ela fez 120% de 35% da tarefa. Isso aqui é a primeira informação que a questão já traz. Então você já tem claro que você tem que calcular 120% de 35% da tarefa. Aqui na leitura a questão diz: então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é. Então a Ana ela fez 120% de 35%, mas a questão quer o que falta da tarefa da Ana, certo? Então, para conseguir resolver isso, a gente primeiro tem que achar essa porcentagem. Vamos lá então, como é que a gente resolve essa porcentagem? Primeiro passo, você pode chamar de X a tarefa ou a quantidade de questões da tarefa da Ana. Mas quando se trabalha com porcentagem, você fica muito mais fácil trabalhar com número do que trabalhar com letra. A não ser que você tenha muita habilidade com matemática, aí você vai chamar de X, mas não é o meu foco aqui nesse vídeo. O meu foco é para você que tem dificuldade na manipulação matemática. Por isso que eu vou te dar as técnicas para tornar os problemas mais simples. E em questão de porcentagem, quando você não sabe qual é o valor do todo, você pode atribuir a esse valor do todo um número. E que número é esse? É o número 100. Então, a gente vai aqui primeiro calcular a primeira parte dessa porcentagem, que é o 35% da tarefa. Imagine, certo? Isso não faz diferença no resultado final. Você pode escolher qualquer valor, mas eu vou escolher o valor 100 porque fica mais fácil de calcular a porcentagem de 100. Por quê? Porque você deve saber já que 35% de 100 é exatamente 35. E de onde é que vem esse valor? Vem da manipulação da porcentagem. Como é que eu faço esse cálculo para, de fato, mostrar que isso daqui é 35? Você não precisa mostrar isso na hora da prova, certo? Você só tem que lembrar que 35% de 100 é 35. Da mesma forma, se eu tivesse 40% de 100, isso aqui seria 40, certo? E para qualquer número da porcentagem, quando é de 100, você só tem que reescrever esse número. Então, qual seria o cálculo aqui se você não quisesse usar o 100? Ficaria 35 sobre 100. Esse de você troca por vezes e repete o 100. Isso aqui vai dar quanto? Cancela ou divide o 100 de cima com o 100 de baixo. Isso dá 35. Por isso que dá sempre esse valor da porcentagem, certo? Então, se a tarefa da Ana tivesse 100 questões,
e a Ana tivesse feito 35% dessa tarefa, ela teria feito 35 questões. Agora a gente vai para a segunda parte. A gente tem que calcular 120% de 35. Porque 35 é o total da tarefa que a Ana já fez. Aí aqui a gente aplica de novo a nossa regra. Esse 120% você reescreve como 120 sobre 100. Isso aqui vezes, você troca o de pelo vezes e repete aqui o 35. E a gente tem que calcular quanto é que vale isso. Isso aqui vai dar exatamente quanto da tarefa a Ana já fez. Que para a questão foi dado como 120% de 35% da tarefa. Agora é só fazer esse cálculo. 120 vezes 35 dividido por 100. Para facilitar o cálculo, você pode cancelar um zero de cima com um zero de baixo, certo? Isso pode ser feito porque você tem essa fração e você está multiplicando. E agora você pode ainda simplificar caso você queira, ou você faz a multiplicação direta. Vamos simplificar mais uma vez. Aqui eu vou dividir esse 12 por 2, vai ficar 6. E esse 10 por 2 vai ficar 5, certo? Dá para simplificar ainda mais. Esse 35 aqui, você vai dividir por esse 5. Então, 35 dividido por 5 fica 7. Sobrou então quem aqui? O 7 e o 6. 6 vezes 7 dá 42. Ou seja, o número total de questões que a Ana fez foi 42. Mas a questão quer o quanto da tarefa que ainda falta. Eu disse no início, né, a gente fez essa suposição que a tarefa total tinha 100 questões. Se a Ana fez 42, o que resta é só você subtrair 100 menos 42. E aqui uma dica simples, se você tem dificuldade em fazer essa subtração, você deve lembrar lá de pegar emprestado do vizinho, tem como você fazer isso mais rápido. Se você quer calcular a diferença entre 100 e 42, você pode aqui subtrair 1 de 100 e subtrair 1 de 42 e trocar esse cálculo aqui por 99 menos 41. Vai dar o mesmo resultado e você consegue fazer mais rápido sem pegar emprestado de ninguém. 9 menos 1 dá 8, 9 menos 4 dá 5. Então 58 é o total de questões que ainda falta para fazer. Mas a questão ainda não quis o total de questões, ela quer a fração que representa esse total. E fração você deve lembrar que é a parte dividido pelo todo. Quem é o todo? É o 100, o total de questões. Qual é a parte? A parte que a questão quer é o quanto falta de questões. Então a resposta vai ser a parte que é 58, que falta, dividido por 100, que é o total. Se nas alternativas já tivesse esse 58 por 100, você já marcaria aqui essa alternativa, mas você repara que só tem uma alternativa com 100 e aqui em cima teria o 42, não é o que nós queremos. Esse 42 sobre 100 é o total, é a fração que representa o quanto a Ana já fez. A nossa, que é o quanto ainda falta para fazer, está como 58 sobre 100, mas você pode simplificar essa fração. Se você reparar, todas as outras alternativas traz não o 100 no denominador, mas sim o 50. Então você pode simplificar essa fração dividindo aqui em cima por 2 e dividindo aqui embaixo por 2. Você sempre pode dividir uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, no caso aqui o 2, porque as alternativas trouxe o 50 no denominador, na parte de baixo da fração. Então, já dividindo aqui 100 por 2 vai dar 50. E agora é só dividir 58 por 2. Você consegue fazer aí facilmente. Vai dar 29. E é justamente o item C, o que tem aqui a nossa fração que representa o que falta de tarefa da Ana, certo? Então, essa aqui foi a nossa primeira questão de hoje, a questão que trata de porcentagem e de fração. E vamos sem demora para a nossa próxima questão, que diz o seguinte:
De acordo com a sequência lógica, o próximo termo é. Então, mais uma questão clássica de concurso, que é a questão de sequência lógica. E para resolver sequência lógica, você tem uma estratégia geral que vai funcionar se e somente se você praticar antes do seu concurso. Não existe uma regra que vá servir para toda sequência que vai aparecer na sua prova, que você vai memorizar aquela regra antes da prova e vai conseguir usar essa regra na prova. Você tem que começar a partir de agora, treinar sequências todo dia. Você pega uma sequência por dia para você ir adaptando-se às diferentes formas que a sequência pode aparecer. Qual é a regra geral? A regra geral é você ir testando operações e a partir desse teste de operações você ir percebendo um padrão. Então você consegue achar o padrão, o seu objetivo é achar o padrão que forma uma sequência, mas você só vai conseguir achar esse padrão se você treinar sequências lógicas, certo? Essa aqui é uma sequência numérica. E a estratégia para a sequência numérica é a seguinte: você vai primeiro reescrever aqui a sequência, certo? Na prova, no concurso, você não precisa reescrever, mas você tem que entender. Eu vou reescrever para ficar mais fácil de você perceber. Então eu vou aqui reescrever a sequência para ficar mais claro. O primeiro número da sequência é o 3, o segundo é o 7, o próximo é o 7, a gente vem para o 10, 11, 13, 15, 16, 19 e 19. Então temos aqui a nossa sequência. O que você tem que fazer? Deixa eu aqui trocar a cor do pincel para ficar mais fácil. Você vai testar operações, as 4 operações primeiro. Você vai para soma, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão. Esse tipo de sequência aqui, você começa no 3 e você percebe que os números estão sempre aumentando, certo? Do 3 vai para o 7, no 7 aqui ele se repete, então ele está ou aumentando ou está se repetindo, mas esse aumento é pequeno. Não é um aumento grande. Depois você percebe aqui que depois de vários passos, você sai do 3 e chega no 19. Isso aqui é um indício de que você não vai usar multiplicação. O indício que você não usa divisão é porque os números estão ou aumentando ou se mantendo o mesmo, ou repetindo ou aumentando. Então, você já elimina aqui subtração e divisão. Então, você já não vai por esse caminho. Você resta aqui multiplicação ou soma. A multiplicação, você a priori, você de início não vai testar. Por quê? Porque os aumentos aqui são pequenos. Então você vai primeiro se concentrar somente na soma. Então essa aqui é a primeira estratégia para esse tipo de sequência numérica. Então eu vou testar aqui, vou verificar como é que essa sequência está aumentando. Vou começar do primeiro para o segundo. O que acontece? Qual é a soma que acontece do primeiro para o segundo? Então vou representar aqui, ó. Do primeiro para o segundo, ele está aqui aumentando em 4. Correto? Então, 3 mais 4 vai dar 7. Do segundo para o terceiro, eu vou representar aqui embaixo. Por que eu vou fazer isso? Porque, às vezes, o padrão lógico ele não é linear. Ele pula um número da sequência. Então, você representa um em cima e um embaixo, que fica mais fácil de você visualizar. Principalmente quando tem essas repetições. Do 7 se mantém o 7. Então, há um indício aqui de que você pule um dos termos do padrão. Vamos aqui, então, do 7 para o 7, você teria duas opções. Uma delas, qual operação que você usaria? Você multiplicaria por 1. A outra seria você somar 0. Como na nossa análise inicial eu já disse que a gente não ia considerar a multiplicação, eu vou considerar aqui que do segundo para o terceiro termo foi somado 0, certo? É assim que se mantém o termo da sequência. E agora eu volto aqui para cima e vou ver
o que aconteceu do 7 para o 10? Do 7 para o 10 foi aumentada a quantidade de 3 números, certo? 7 mais 3 igual a 10. E agora eu vou verificar aqui do 10 para o 11 quanto que foi somado. Do 10 para o 11 foi somado mais 1. Você já consegue aqui perceber um início de padrão. Qual foi o padrão? Do primeiro para o segundo, eu somei 4. Do terceiro para o quarto, eu somei 3. Eu só somei 1 a menos. Eu diminuí de 4 para 3. Aqui embaixo, do segundo para o terceiro, eu somei 0. E do quarto para o quinto, somei 1. De novo aqui, ó, só cresceu em 1 o número que foi acrescentado. Se esse padrão continuar a se repetir, você já descobre qual é a lei de formação dessa sequência e assim consegue achar o último termo, que é o que a gente quer. Então vamos ver aqui, ó. Do 11 para o 13, o que foi que aconteceu? Foi somado mais 2. Opa! Já obedece a nossa regra aqui, que está diminuindo em 1 a quantidade que eu estou somando. Vamos ver agora do 13 para o 15. Do 13 para o 15, de novo, foi somado mais 2. Então, ó, já vejo aqui a sequência. Soma 0, soma 1, soma 2. Do 15 para o 16, foi somado mais 1. Olha a nossa sequência. Somou 4, somou 3, somou 2, somou 1. Do 16 para o 19, foi somado 3. Do 19 para o 19, foi somado 0. Para finalizar, eu vou aqui somar. A nossa sequência é soma 0, soma 1, soma 2, soma 3. Nossa sequência é somar mais 4. Então, 19 mais 4 vai dar 23, que é o último número aqui da nossa sequência, que corresponde à alternativa D. Ok? Então, esse é o teste que você vai fazer em todo e qualquer tipo de sequência lógica. Muito dificilmente você bate o olho na sequência e você já percebe, já sei qual é o padrão de formação. Isso dificilmente vai acontecer. Vai ficar mais fácil e mais rápido você achar o padrão se você treinar diariamente com essas técnicas que eu estou te fornecendo. Então, nesse problema específico, a gente eliminou divisão e eliminou subtração. Por quê? Porque os números estão crescendo. A subtração faz a sequência diminuir, assim como a divisão. A multiplicação eu eliminei porque o crescimento é pequeno. Se você multiplicar um número por 3, o número já, por exemplo, o 11 vezes 3 já iria para 33. Essa sequência aqui começou no 3 e foi até o 19. Então sobrou somente a soma. Aí aqui você só tinha que tomar cuidado que existe uma alternância entre os termos na hora de somar. A nossa questão diz o seguinte: considerando a frase, João comprou um notebook e não comprou um celular. A negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional, é. Então, uma questão de raciocínio lógico proposicional. Aqui não envolve nenhuma habilidade matemática. É uma questão de raciocínio lógico puro. E você tem que achar a negação da seguinte frase: João comprou um notebook e não comprou um celular. Primeiro ponto que eu quero que você observe é que aqui você encontra um conectivo lógico do e. Então, se você tem uma frase do tipo P é a primeira proposição, João comprou um notebook, conectivo lógico e a outra proposição simples do tipo que não comprou um celular. Essa aqui é a proposição que. Quando você tem P e Q, para você achar a negação, você representa isso simbolicamente. E a primeira coisa a se fazer é você trocar o conectivo E pelo conectivo OU, certo? Então aqui
Você tem que ter um ou e depois você vai negar o P e vai negar o Q. Então, nas alternativas, você já procura aquela que tem o ou. Você encontra o ou na alternativa B, encontra um ou na alternativa C. Descarta a alternativa D, descarta a alternativa E, porque tem um si então, e descarta a alternativa A, porque tem o E. Certo? Então, você só tem que achar aqui entre B e C qual é a proposição da resposta. Primeiro, o nosso P é João comprou um notebook. Eu tenho que ter não P, ou seja, eu tenho que ter João não comprou o notebook. Ou, e agora vem o não que. O não que, para achá-lo, eu tenho que descobrir, eu tenho que identificar o que. O que é não comprou um celular. Para achar o não que, você vai tirar esse não. E vai ficar aqui simplesmente comprou um celular. Então a resposta vai ter João não comprou um notebook ou comprou um celular. Se você olhar aqui no item B, tem João não comprou um notebook ou comprou um celular. Essa é a nossa alternativa correta. Na letra C, o que tem de errado aqui é o João comprou um notebook, porque não foi negado, ele esqueceu aqui ou colocou de propósito para confundir o concurseiro ali mais desatento ou com pressa, porque a segunda parte está tudo certo, comprou um celular, estava tudo ok. Então, a alternativa B é a resposta dessa questão. Vamos então para a próxima, que diz o seguinte. Sabe-se que P, Q e R são proposições compostas. E o valor lógico das proposições P e Q são falsos. Então a questão já traz a informação de que P é falso e o Q também é falso. Nessas condições, o valor lógico da proposição R na proposição composta Q ou QI não P ou R, cujo valor lógico é verdade, é. Vamos lá. O que essa questão está dizendo? Ela está dizendo que tudo isso daqui é verdadeiro. Mas o Q, que aparece aqui, e o P são falsos. E eu quero saber qual é o valor de R. Certo? Primeiro, vamos analisar aqui por partes. Você tem aqui uma proposição composta do seguinte tipo. Tem aqui chaves, colchetes e parênteses. Tem o primeiro que, conectivo ou, abre o parênteses, tem mais um que, tem o conectivo e, tem o operador de negação, tem o não P, fecha colchete, tem o ou e tem o R. E aqui fecha a chave. Esses símbolos de colchete, chave e parênteses servem para você dar prioridade de operação. Então, você sempre segue a seguinte sequência. Primeiro você faz o que está dentro do parêntese, depois você faz o que está dentro do colchete e depois você faz o que está dentro da chave. É de dentro para fora que você vai resolvendo. Mas eu quero descobrir o valor lógico do R. E esse R aqui, ele está ligado a todas essas operações pelo conectivo OU. Então, para eu descobrir o valor lógico do OU, sabendo que tudo isso é verdade, eu tenho que entender a tabela verdade do OU. E o que diz a tabela verdade do OU? Se você tem a proposição P, P não porque a questão já usou, vamos usar aqui outras letras. Se eu tenho a proposição A, eu tenho a proposição B, e eu tenho a proposição composta A ou B, quais são as possibilidades que eu posso encontrar? Aqui o B pode ser verdadeiro ou falso, pode ser verdadeiro ou falso. O A pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então aqui estão todas as possibilidades para A e B. O A ou o B, ele vai ser verdadeiro no primeiro caso, as duas verdadeiras. Vai ser verdadeiro aqui se somente uma delas for verdadeira. E vai ser falso aqui
quando as duas forem falsas. Então, para lembrar o conectivo lógico do OU, você lembra que a exceção, quando as duas forem falsas, a proposição composta vai ser falsa. Nessa questão, ela já informou que o conectivo lógico do OU aqui, para a proposição inteira, ela é verdadeira. Então, eu já excluo a última linha aqui da tabela, onde toda ela é falsa, certo? E para descobrir o valor de R, que na nossa tabela é o V, eu tenho que saber qual é o valor lógico aqui de tudo que está dentro desse colchete. Então, no lugar de me preocupar com toda a expressão, eu vou me concentrar aqui no que está dentro do colchete. E o que tem dentro do colchete é a seguinte expressão: Q, ou, Q e não P. Certo? Então, já simplifiquei a expressão que eu tenho que analisar para saber se é verdadeira ou falsa. Dependendo do valor dela, eu vou concluir o valor de R. E para descobrir isso daqui, a gente vai começar pelo parêntese. Então, o que tem aqui dentro do parêntese? Eu tenho um Q e o não P. A questão disse que o P é falso. Se o P é falso, a gente já sabe que o não P vai ser verdadeiro. Então, vamos aqui montar uma tabela verdade para essa expressão. Eu tenho o Q, eu tenho um I e eu tenho o não P. Certo? O P aqui, o Q, ele é falso. E o I do não P é verdadeiro. Quando eu tenho um falso conectivo I com um verdadeiro, isso vai dar falso. Vem da tabela verdade do E. Qual é a tabela verdade do E? A gente fez aqui a tabela verdade do OU. Vamos fazer agora a tabela verdade do E. Deixa eu apagar aqui. Tabela verdade do E fala o seguinte: o E, quando as duas são verdadeiras, ele dá verdadeiro. Se uma delas for falso, ele vai dar falso. E se as duas forem falsas, também vai dar falso. Então, como aqui eu tenho o conectivo E e eu tenho um deles como falso, o resultado da proposição inteira composta vai ser falso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um Q, que é falso, conectivo OU, com o que está dentro do parênteses que eu sei que é falso. E no conectivo OU, falso com falso, vai dar um resultado lógico falso. Então, toda essa expressão aqui, que está dentro desse colchete, é falso. Então, o que a gente achou? A gente achou que é uma expressão dentro da chave, que é falsa, ligada pelo conectivo OU com a expressão da proposição R, que eu não sei qual é. Mas eu sei que toda essa expressão aqui é verdadeira. Se eu tenho uma falsa com uma que eu não sei qual é, dando como resultado uma verdadeira, só tem uma possibilidade para o R, é que ele também seja verdadeiro. Então, a conclusão aqui é que o item E é o gabarito dessa questão. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje com as técnicas para você em diferentes tipos de questões. Nessa aula eu trouxe um tipo de cada, que é muito cobrado em concurso. Essa última questão aqui é a questão onde você precisa do conhecimento de tabela verdade, que é o coração do raciocínio lógico. Essa aqui com certeza foi a mais complicada da aula de hoje. Então a gente se vê na nossa próxima aula com mais técnicas, mais questões resolvidas para você. Até a nossa próxima aula.